Salve, salve, galera. Boa noite. Vai compartilhando. Já já a gente começa. Vamos já iniciando a nossa live regional. Com toda a animação e carinho pra vocês juntamente conosco aí. Já já a gente tá começando, hein? Salve, salve, galera! Tudo bem com você? Que bom te ver aqui com a gente. Já já nós começamos, só deixar o cronômetro aí zerar que entramos no ar. Estamos esperando aí você. Enquanto isso, vai lendo nosso comentário aí, leia uma palavra, ore, fale com Jesus. E também copie o link, vai colocando aí no WhatsApp, vai chamando a galera, principalmente você jovem da Regional 1, vai anunciando para os seus irmãos e para suas irmãs, para os manos, para as minas de plantão, porque a gente está chegando junto. Vai compartilhando aí, ainda dá tempo, fica à vontade, manda o link para os seus familiares, mande o link aí para a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo geral, fica com a gente aí, galera. Galera, nossa live tá aí, hein? Tá no ar, hein? Em 30 segundos nós vamos estar no ar aí. Bora, bora, vai compartilhando. Entra aí. Seis, 5, 4, 3, 2, 1. Nacional. Salve, galera, coronavírus pegou geral, parou tudo, né? Mas a palavra de Deus, ninguém para, ninguém pode parar ela, tá bom? É um prazer estar aqui com você. É um prazer poder simplesmente
estar com você aqui. E seja bem-vindo na nossa live. Ainda dá tempo de você compartilhar os links, ainda dá tempo de você falar para sua família ou para sua comunidade aí, tá bom? Fica à vontade, obrigado por nos receber aqui. Hoje não vai ser aquele caldo grosso que nem a semana passada, né, Mauri? 2 horas, não vamos passar 2 horas aqui, calma, fica tranquilo. Hoje vai ser um pouco mais leve, vai ser um pouco mais tranquilo, tá bom? Vamos falar, na verdade, vamos finalizar um tema, meu jovem, e começar um outro. Vai ser bem interativo, tá bom? E bora lá, antes de começarmos, quero fazer uma oração com você. E aqui a nossa irmã Benedita já pediu, já falou para nós, simplesmente orarmos aqui pelo Leandro, tá? E vamos orar para que esse momento possa ser produtivo para cada um de nós. Beleza? Então, feche seus olhos aí, vamos começar esse momento. Senhor Jesus, nós queremos agradecer, ó Deus querido, por este momento que o Senhor tem nos dado. Graças nós te damos, ó Deus querido. Pai, faz deste momento, para cada um que assiste agora esta live, edificador, faz deste momento para cada um de nós, Pai, também agregador, ó Deus querido, em nome do Senhor Jesus, Pai querido, que o Senhor nos ajude, Pai querido, para glorificar o seu nome com a nossa vida, com a nossa prática de vida. Deus, nos ajude, Pai querido, para voltarmos com os nossos cultos, com o nosso coração bombando para glorificar o seu santo nome, em nome de Jesus, Pai querido. Então, visita cada um que está no seu lar e também o Leandro, Senhor Jesus, que eu não faço a mínima ideia quem é, mas o Senhor, com a sua onisciência, onipresença, bem sabe quem é, Deus querido. Em nome de Jesus, nós oramos por este momento, Pai, que o Senhor nos use. Que o Senhor use cada irmão que está na casa dele, Pai, e cada jovem que está escutando a nossa live, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Bora lá, galera! Vamos ficar junto aí? Tá tudo ok? Tá? Vou melhorar o microfone aqui com vocês. E antes de começarmos, eu quero falar para você, jovem da Regional 1, tá? Curte lá o Instagram, Jucop. Juventude com Propósito. Sabe de quem é esse Instagram? Esse Instagram é a página geral de jovens do nosso irmão Alex, tá bom? Líder geral de jovens, nosso irmão Alex, líder geral de jovens da página Jucop, tá bom? E tem novidade aí, toda segunda-feira, escuta bem, segunda-feira às 22 horas, vai ter um bate-papo, uma troca de ideia, uma troca de informações, simplesmente com alguns líderes regionais, com alguns líderes, com algumas pessoas que sempre o Alex convidar. Nessa segunda-feira, às 22 horas, eu convido você para estar conosco, Regional 1 e todas as regionais que estiverem juntos conosco aí, para estarmos simplesmente num só propósito, com um único propósito de simplesmente nos conscientizar da glória de Cristo, tá bom? Fica conosco aí, tá? Eu também vou pedir para você seguir o nosso canal no Instagram, no Facebook, no YouTube também, vai ficar sempre na nossa plataforma, na nossa playlist, todas as nossas reuniões aqui, todo o nosso evento que acontecer aqui, tá bom? E eu também já queria falar para você exatamente... Jovem da Regional 1, manda alguns vídeos para nós, sempre com o celular viradinho, tá bom? Para que você possa preencher toda a telinha, tá? Então mande alguns vídeos, mande você cantando, mande algumas composições suas. Sei bem que na nossa regional tem jovens que fazem algumas canções. Ó, os caras são compositor, os caras criam música, então manda pra gente conhecer a sua música aí também, que vai ser uma baita alegria participarmos de tudo que você produzir aí também, toda a manifestação artística para a glória de Deus, tá? Mande alguns vídeos para nós e a gente vai junto aí, conhecendo uns aos outros, tá bom? Não esqueça de divulgar sempre, sempre, sempre a nossa página também, no sentido Regional 1, para alcançarmos todos os jovens da Regional 1. Somos uma família, somos e fomos comprados pelo sangue de Cristo. Tem muita gente para conhecer Jesus Cristo ainda através da sua vida. Beleza? Quero agradecer a cada pessoa que está nos assistindo, quero agradecer a cada pessoa que ligou aqui no Facebook, que está acompanhando. Fica com a gente, vamos trocar uma ideia, vamos trocar algumas informações, que vai ser legal, vai ser hoje bombástico. Vai ter alguns temas aí bem relevantes para a nossa sociedade atual. Fica com a gente.
Tá bom? Gente, eu quero fazer o seguinte. É possível colocar o slide aí, Felipão? A gente vai colocar o slide aí para você ter uma ideia do que nós iremos abordar na noite de hoje, tá bom? Já quero agradecer a galera aí, ó, que está entrando. Galerinha que está entrando, geral aí. Tá aqui para vocês aí o nosso endereço de e-mail, tá aí nosso endereço Instagram e Facebook. Fica à vontade para divulgar, tá bom? Bora lá então. Galera, o que nós vamos trocar ideia hoje? Vamos dar continuação ao tema anterior. Estou aqui novamente com o nosso querido pastor Amaury. Fala alguma coisa aí, Amaury. Aleluia. Paz a todos, boa noite, amigos e irmãos aí que estão conosco nessa noite. Vamos dar continuidade aí neste assunto da semana passada, extremamente importante e relevante aí para nossa, não só para a nossa época, mas para toda a história da igreja, né? A questão do avivamento. Amém? Fique conosco até o final e com certeza vai ser bênção para todos nós nessa noite, mais uma vez, assim como foi na semana passada. Amém? É isso aí, galera. Tá aí também o Léo, vice-presidente dos jovens nacional, mundial da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe sua vida, Léo. Grande abraço, tamo junto, viu? Líder também local da Igreja de São Miguel. Grande abraço, Léo. E lá não vai ter louvor hoje, a gente vai direto pro assunto, porque o assunto vai se estender um pouco e quem sabe no final, se acabar rápido, a gente toca alguns louvores aí. Quem sabe? Não vamos prometer nada. Beleza? Vamos lá então, galera. Pablo já falou que não vai ter, então não vai. Tá bom, galera? Gente, como vocês podem ver aí, os dois bonequinhos na sua telinha. Dá para aumentar mais, Felipe? Na sua telinha aí. Vai tampar, então deixa quieto. Como você pode ver aí, saca só. De morto para vivo, como a semana passada nós conversamos. Então, vem comigo no slide. Convido você a simplesmente fazer algumas perguntas aqui, como a semana passada. Convido você a criticar. O Mauri vai começar a falar algumas coisas aqui. Ó. Não, discordo, critico. Pode criticar que o menino não tem bala na agulha. Pode, fica à vontade. Né? Pastor, aqui tem bala na agulha. Tá? Também convido você a aprender com a gente, convido você a nos ensinar com as suas perguntas e principalmente colaborar. Não vale só ficar assistindo, tá bom? Vamos combinar assim, não vale só ficar assistindo. Fica com a gente aí, tá bom? Então vem comigo no slide. Vamos lá. A semana passada nós falamos realmente do que é o avivamento. Nós falamos onde o avivamento começa. Nós falamos também o que é necessário para o avivamento acontecer. Conversamos sobre quem o avivamento atinge. Falamos também sobre se houve avivamento na Bíblia. Também falamos se houve avivamento na história da igreja. Falamos também que o que é a terceira onda do avivamento, você lembra? A gente deu até uma complexidade aí no assunto sobre realmente o que é o avivamento na igreja. Hoje nós estamos no ponto 8 aí, e 9, que a gente vai falar exatamente, e o termo reavivamento, e a igreja precisa de um avivamento ou reavivamento, sim ou não? É isso que a gente vai trocar ideia para finalizar o nosso assunto, tá bom? Então eu queria já iniciar aqui perguntando para o nosso convidado querido aqui, amado, Amaury, e o termo reavivamento para nossas vidas aí? O que isso tem a ver com a gente aí? Maravilha. Todas as abordagens e os textos que nós, na semana passada, expomos, né, junto também com o pastor aí, Jonathan, nosso grande amigo, irmão, de uma forma bem simples, né? O termo, né, reavivamento ou avivamento, primeiramente nós falamos a respeito do avivamento e de uma maneira bem tranquila essa expressão, né, traz aquele sentido de
de trazer um novo ânimo, de trazer ânimo ou de trazer vida, né? Traz aquela expectativa, como o Jadiel colocou aí no desenho, um morto de um lado, né? Representando por aquela caveira, e o jovem, né, do outro lado já em vida, né? Então, avivamento, né, principalmente no contexto bíblico, né, é trazer vida, trazer vigor, né, trazer ânimo. E a palavra ela pode se expandindo, né, trazendo uma expectativa para a igreja. E aí o termo reavivamento, né, não foge disso, mas traz aquele sentido de vigorar de novo, né? Podemos dizer assim de uma forma também muito simples, né? De trazer uma renovação de novo, né? Então, tanto o termo avivar como reavivar, as duas elas vão terminar no mesmo conceito, né? Que é trazer vida, trazer ânimo, trazer vigor no contexto aí da igreja. Beleza. Como vocês podem ver aí, esse termo é um termo bem atual, tá? Para que nós possamos entender que a igreja ela precisa de um vigor, né, Amori? Ela precisa de um novo ânimo. Ela precisa de novas forças. E esse novo ânimo, essas novas forças, ela vem somente através da soberana vontade de Deus. E uma outra pergunta, para finalizar o assunto da semana passada, é se a igreja ela precisa mesmo desse novo ânimo. Se a igreja ela precisa nos dias de hoje dessa nova força, dessa nova potência na alma dela, desse reavivamento ou desse avivamento, né? Fala um pouco disso para nós, Amaury. Maravilha. No meu entendimento, não tenho, pelo menos para mim, eu não tenho dúvida que isso é extremamente necessário para a igreja em todas as épocas, né? Em todos os períodos da igreja, nós necessitamos, né, de um avivamento, né? Devemos orar por isso, né? Como foi falado desde a semana passada, o avivamento ele começa, né, pela vontade soberana do Senhor, por meio do seu Espírito, né? Na semana passada houve muito bate-papo nosso a respeito do Antigo e do Novo Testamento, trazendo aquela distinção. Será que o Espírito Santo do Novo Testamento também trabalhava no Velho? E nós, né, podemos compreender de uma maneira clara que o Espírito de Deus trabalhou no Velho, trabalha no Novo Testamento, na Antiga, na Nova Aliança. Todos os avivamentos, eles foram pela vontade de Deus, por meio do Espírito. E quando nós falamos de avivamento, para nós entendermos a necessidade, né, do avivamento nos nossos dias, que é a pergunta: a igreja precisa, de um avivamento ou de um reavivamento? Eu só quero compartilhar um texto no Atos capítulo 3, versículo 19, naquela pregação de Pedro, depois da cura daquele homem na porta do templo. Todo mundo conhece a história, não precisamos entrar nela, mas quando aquele homem ele é curado, as pessoas ficam olhando, espantadas para aquilo, e o texto nos mostra que o espanto ficou tão nítido no rosto daquelas pessoas que conheciam aquele homem que foi curado. E talvez na expectativa de muitos, aquilo veio do próprio Pedro. E aí Pedro levanta a voz: por que vocês estão espantados? Como se fosse pela minha virtude que isso houvesse acontecido, né? E aí ele vem falando a respeito da restauração de Deus e do poder do Senhor. Quando chega no versículo 19, ele diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Como nós começamos na semana passada a falar do avivamento, e eu disse nessa ocasião que, pelo menos no meu entendimento, né, eu posso estar
errado, e aí nos comentários vocês podem, como o Jadiel falou, discordar, mas eu não acredito, né, com toda a sinceridade e do meu coração, que não existe avivamento sem arrependimento, né? Eu tenho pelo menos esse conceito, pelo pouco que eu conheço da Escritura, não há, e não houve nem no Antigo Testamento e nem no Novo Testamento nenhum nível, nenhum mover, nenhum avivamento, reavivamento que não começasse, né, pela questão do arrependimento, né? E aí o texto ele diz: arrependei-vos, convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim o tempo de refrigério, né? Então esses tempos de refrigério pela presença do Senhor dá esse sentido, né, de avivamento, como nós falamos na semana passada, a palavra avivamento em si, nós vamos mergulhar nas Escrituras e nós vamos simplesmente não encontrar, mas existem várias palavras relacionadas a este avivamento no ambiente da igreja, né? Como o pastor Jonathan falou na semana passada, que ele começa entre os irmãos no seio da igreja e isso alcança, né, também a sociedade. Mas para mim o avivamento ele começa pela consciência do nosso pecado, consequentemente, né, essa necessidade de arrependimento, né, de metanoia, mudança de mente, e com certeza nós falamos de alguns textos no Antigo Testamento, como a época de Josias, né, e muitos outros, que enquanto a palavra de Deus ela era ministrada, ela era exposta na época de Esdras, e nós vamos ver vários textos aonde a Escritura pregada, ministrada, como o Jadiel falou na semana passada, incutida na mente e no coração do povo, produzia o que nós chamamos de avivamento, né? Então a igreja ela precisa reconhecer as suas falhas. A igreja ela está nesse processo, né, de mudança de mentalidade, para que venha assim esse tempo de refrigério. Nós estamos passando por este processo que, no meu entendimento, enquanto Cristo não retornar e buscar o seu povo, nós temos que orar e buscar este avivamento constantemente. A pergunta ali que foi feita é uma questão de redundância, né? Foi perguntado aqui pela Nádila Ciati. Então os termos são sinônimos, então, pastor? Não tem diferença? Avivamento e reavivamento? Avivamento e reavivamento. Na sua opinião aí, o que você acha disso? Avivamento e reavivamento. Será que são sinônimos, como bem elencou aqui a Nádila? Meu amor? Pode ir. Bonito, né? Bonito, né? Meu amor. Legal. Avivamento, né? Você vai buscar lá no dicionário e vai ter algumas expressões, né? Como trazer vigor, né? Trazer vida, né? Aí, a segunda palavra é reavivamento, né? Trazer vida de novo ou trazer mais vida, né? Talvez a nossa questão ela fique mais ou menos nesses termos, né? Avivamento, né? Trazer vida, trazer vigor, trazer ânimo. Um reavivamento, trazer vigor de novo, ou trazer mais vigor, ou trazer mais ânimo. Talvez, eu não sei se é nesse sentido, né, que ela está expressando, mas eu acredito dentro do contexto em que nós estamos buscando aqui, né, no contexto nosso hoje da igreja, nós podemos usar essa segunda expressão, né? Nós já temos vida em nós por meio do Espírito Santo, amém? Amém. Nós já temos vida e nós precisamos clamar a Deus para que Ele continue trazendo mais vigor ainda do seu Espírito sobre a nossa vida. Isso seria, então, o reavivamento. Nós já temos vida em nós, né? Nós não estamos mortos, porque a palavra fala que nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, mas o Evangelho nos alcançou, o Espírito está em nós, e nos fez viver uma vida em Cristo Jesus, e uma vez tendo vida em Cristo, nós oramos para que o Senhor nos renove a cada dia, né?
talvez essa seja Legal. a questão da Nádila. Surgiu uma outra prerrogativa aqui, vamos dizer assim, porque o irmão Ismael perguntou assim, ó, vocês estão falando de avivamento na perspectiva de arrependimento ou de fortalecimento espiritual? É uma boa pergunta, uma ótima pergunta. Deus abençoe, irmão Ismael, tá? Quer falar alguma coisa sobre isso? Arrependimento e É fortalecimento. fortalecimento da fé dos crentes já genuínos, crentes no Senhor, ou na questão de arrependimento coletivo, geral, De não crentes, será? de não crentes. É essa questão que ele está falando. Vocês estão falando de arrependimento coletivo, vamos dizer assim, que Deus vem e visita seu povo no sentido de muitos serem convertidos, muitos se arrependerem, ou muitos dentro do seio da igreja mesmo, dentro da própria igreja, serem revigorados e fortalecidos espiritualmente. É isso que eu entendi. Correto, irmão Ismael? Se for na questão de não crentes, né? Como na semana passada, né? O pastor Jonathan ele abordou essa questão, se não me falha a memória, em quem, né, o avivamento atinge, né? Então, nós entendemos que o avivamento ele acontece na igreja, ele pode alcançar os povos ao nosso redor, as nações, e esse tem que ser um dos propósitos, né? O Russell Shedd, ele dizia que o avivamento, né, verdadeiro, o avivamento da igreja, o avivamento bíblico, né, ele fatalmente ele vai alcançar um povo, ele vai alcançar uma sociedade, né? Ele vai alcançar aqueles que estão ao nosso redor, né? Então, desculpa atrapalhar, mas nesse mesmo sentido, o Felipe Melli aqui, ele vai falar o seguinte, ó, avivamento não é a multidão lotando campanhas, congressos, shows gospels e festas religiosas. Avivamento é quando essa multidão invade as ruas, glória a Deus, o negócio é assim, ó, invade as ruas, os hospitais, os presídios, os sertões, as bocas de fumo e os prostíbulos em busca de proclamar libertação aos cativos. Aleluia. Continuei. Que era nessa pegada que você estava falando mesmo. Sim, eu achei sim. legal e interessante já colocar o comentário do Felipe. Felipe, Deus abençoe a sua vida. Fica com a gente aí, da hora. maravilha. Então, é nesse sentido mesmo, e como eu disse a respeito do Russell Shedd, ele sempre gostou de falar a respeito de avivamento, né? E uma coisa que fica evidente no verdadeiro avivamento é que a igreja ela expande, né? Ela alcança vidas, e não necessariamente, né, como foi exposto aí pelo irmão Felipe Melli. Felipe, né, as multidões são significado de avivamento, porque pode haver grandes concentrações, né, de chamados crentes sem necessariamente haver um avivamento, né? Então, Mas o avivamento verdadeiro ele vai alcançar vidas. Ele não vai ficar só no seio da igreja, né? Mas ele vai alcançar aqueles que estão ao redor. Então, pelo menos para mim, as duas posições que o Ismael ele colocou, eu acredito que as duas se encaixam no conceito do avivamento. A questão do arrependimento, sabe, de nós reconhecermos as nossas limitações e falhas e nos lançarmos em Deus para que isso venha a ser vencido por meio do Espírito, e esse tempo de refrigério ser suficiente para alcançar aqueles que estão ao nosso redor. Amém, galera? Fechou? Vamos fechar o assunto? Na verdade, esse assunto é quase que inesgotável, né? Tem muita, mas muita coisa para se falar. Como a semana passada nós falamos já, nós dizemos uns aos outros que avivamento, ele realmente começa no seio da igreja e explode para fora. Não tem como o avivamento, nossa, rodopiando para lá, dando glória daqui, glória e aleluia de lá, e não pregar o evangelho. Não. Não funciona assim. A gente já discutiu bastante esses assuntos a semana passada. Hoje nós queríamos apenas dar o findar desse assunto, não esgotá-lo porque não dá, tá? Então, é isso aí, galera. Deus abençoe, Mauri, por até aqui chegarmos, tá? Não acabou ainda, porque pensando em avivamento, pensa nessa caixinha imaginária aqui, ó. Tá vendo minha caixinha? Avivamento. Nós estamos dizendo que o avivamento é necessário. Mas vem comigo no slide. O Felipão vai colocar aí no slide.
Vem comigo no slide. Até que ponto a igreja pode ir de acordo com a cultura atual? Muitos dizem que o avivamento está chegando, né? Deixa quieto. Equibalou, algumas músicas estão dizendo que a terceira onda, como semana passada também falamos, está chegando, mas o que você, jovem, presencia na sua atual cultura? O que você hoje olha ao entorno, simplesmente olha e vê a sua cultura, as transformações, o jeito de pensamento, ou seja, a cosmovisão um do outro? Será que a cosmovisão do mundo hoje, ela invade a igreja, Mauri? Será que a cosmovisão atual dos dias de hoje, ela realmente faz com que a igreja, ela penda não mais para o Senhor, mas para elas mesmas? Eu gostaria de introduzir esse assunto, eu gostaria de trocar uma ideia sobre esse assunto junto com você, tá? Eu sei que alguns dos irmãos aí já estão comentando sobre a questão de avivamento ainda, tá? Mas noutrora nós iremos trocar ideia, como o Ismair está perguntando se avivamento acontece na regeneração. Legal, uma boa pergunta. Felipe também está dizendo que a live está ótima. Deus abençoe, Felipe. Não podemos confundir animamento com avivamento. O avivamento trazem mudanças de caráter. Perfeito. Dá um abraço, meu irmão. Trazem mudanças de caráter, visão, valores e prioridades. Avivamento alinha nosso coração no Senhor perfeitamente. Estamos na mesma intenção. Felipe, você vai estar aqui com a gente também qualquer dia desses, se Deus quiser, tá bom? Pensando nessa questão, se o avivamento ele traz um revigoramento no seu caráter, te faz conforme a Cristo, te conduz à palavra de Deus, fortalece o seu comprometimento com Deus, faz de Jesus o seu Senhor, não só o seu conhecido, até que ponto a igreja hoje dá as mãos para a cultura atual? Até que ponto a igreja hoje ela faz amizade com o mundo, sabendo que se nós somos amigos do mundo, somos inimigos de Deus, e se nós somos inimigos do mundo, somos amiguchos de Deus? Até que ponto a igreja hoje ela dá as mãos para a sua cultura atual e caminha? É sobre isso que nós vamos conversar no dia de hoje, tá bom? É sobre isso que nós vamos trocar ideia nos dias de hoje, tá bom? Como os cristãos eles podem e devem se relacionar com o que tem acontecido no mundo. Quais devem ser os nossos limites e a nossa influência na cultura em que vivemos. O que de fato tem acontecido com os cristãos na modernidade. Eu quero que você comente aí, tá? Eu quero que você comente exatamente isso. Escreva, não tenha medo de escrever aí, nos ajude, tá bom? Vamos responder apenas 4 perguntas. Vem comigo no slide, tá? A gente vai responder apenas 4 perguntas. Pula um, Felipe, depois da cultura, tá? Você vai estar vendo essas 4 perguntinhas aí que a gente vai responder, tá bom? Mas antes de responder essas perguntas, eu convido você a simplesmente falar qual que é a relação da cultura atual, moderna, contemporânea que nós vivemos com a igreja. Será que a cultura, ela atrapalha a igreja, Mori? Será que a cultura hoje, ela faz com que a igreja tenha um ideal diferente da Bíblia? Será que a cultura faz com que você, cara, faz com que você, homem, mulher, pense não mais no céu como o seu lugar ou no nosso viver diário aqui? Comenta um pouco aí. O Jonatas Franco, pastor, vai dizer assim: o evangelho retira apenas o pecado na cultura, mas não é ideia do evangelho mudar tudo drasticamente na cultura. Deus abençoe. A gente vai falar sobre isso também, Jonatas. Alguém mais? Comenta aí, na sua opinião aí. Até que ponto a igreja pode ir de acordo com a cultura atual? Comente um pouco sobre exatamente essa visão aí. O que você acha? Qual que é a sua opinião aí? O que você acha disso aí? Vou dar aqui para você uns 1 minuto para você trocar ideia aí, para você digitalizar a sua colaboração, tá bom? Essas perguntas aqui. Não muda. Fala só.
alguns comentários aqui já. O Pablão vai ler pra gente? Isso, lê pra gente aí os comentários, Pablo. A paz de Deus com todos os irmãos. O irmão Arnaldo disse aqui: a igreja deveria influenciar o mundo, mas vemos a igreja sendo influenciada pelo mundo. Infelizmente, irmão. Infelizmente. Também o irmão Rodrigo vai comentar com a gente. A cultura de cada região deve ser respeitada desde que não confronte o caráter de Deus. A gente vai comentar sobre isso também, irmão Rodrigo. Volta pro Jadiel aí. Pois bem, galera, alguns comentários aí já estão. Lala, cadê você? Christian, pode comentar aí. Regional 1. Tá? Daqui a pouco tem os vídeos aí. Fica com os vídeos aí do pessoal. Enquanto isso, vai comentando. Tem os vídeos aí para você ver. Vai comentando aí enquanto isso. Vai dizendo exatamente o que você pensa sobre isso, porque é sobre isso que nós iremos conversar hoje. Pessoal, a nossa live regional já vai começar. Mas enquanto isso, eu vim chamar vocês para sair divulgando. A última live que a gente fez teve muitas pessoas alcançadas. E dessa vez não pode ser diferente, né? Então já pega o link aqui, manda no seu WhatsApp, no Instagram, convida geral para vir pro Facebook pra gente poder assistir, tá bom? Beijo! Beleza, galera? Ficou com a Lala aí, falando e convidando você aí para o nosso debate, para a nossa conversa. Vamos lá então, gente. Antes de falarmos um pouco sobre a questão de cultura, eu queria expressar aqui para você, vem comigo no slide aí, exatamente o que significa a palavra cultura, tá? A palavra cultura, ela vem do latim, do colere, tá? E ela vai significar cultivo, tá bom? Cultivo. Você planta alguma coisa, então você cultiva esta mesma questão, esta mesma coisa que você plantou. Então, a palavra cultura significa cultivo, cultivar, tá? Quando a gente pensa em cultura, cultivar tradições, cultivar significados, cultivar correntes de ideias, cultivar uma porção de coisas. Então, eu peguei o significado aqui mais usado comumente e vai dizer assim, que cultura, no nosso slide aqui, é todo aquele complexo que inclui o conhecimento, a arte, as crenças, a lei, a moral, os costumes e todos os hábitos e aptidões adquiridos pelo ser humano, não somente em família, como também por fazer parte de uma sociedade da qual é membro. Então, quando você pensa em cultura, você pensa nas manifestações artísticas. Se você for fazer um desenho, isso é cultura. Se você for fazer uma dançar, você que gosta de dançar, cultura. Se você for fazer qualquer manifestação artística, isso é cultura da sua própria região, do seu próprio ambiente de vida, da sua própria localidade. Ou seja, cada país tem a sua cultura. É bem explícito isso, tá bom? A cosmovisão de mundo, você entender como você vê o mundo, é necessário você nascer em um lugar, em determinado lugar. Então, enquanto você vai crescendo as pessoas, ou seja, os seus responsáveis vão te ensinando, olha, aquela cor é assim, aquela cor não é assim, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. É um conjunto de tradições, um conjunto de valores, um conjunto de harmonias, um conjunto de ideias que são estipuladas para que você, meu caro telespectador, siga. Tá bom? Cultura é tudo que você é. Cultura é tudo que você faz. Cultura é tudo que você simplesmente se mostra ser. Cultura, realmente, ela atinge cada um de nós, tá? Porque nós somos seres totalmente aculturados, vamos dizer assim. A nossa própria cultura, ela faz com que a gente seja pessoas que participamos
uma determinada tradição, costumes e valores. A pergunta é, até que ponto a cultura atual, manipula as nossas vidas? Então vem comigo no slide aí, tá? Vem comigo aí. Vamos trocar uma ideia sobre exatamente essa questão, tá? A primeira pergunta aí que eu faço é, a igreja precisa rejeitar toda a cultura de sua época? Mauri, tá? O Arnaldo aqui vai dizer que cultura não é modismo, cultura é manter tradições. O modismo é que está sendo divulgado dentro da igreja. Vai adentrar em algumas das nossas perguntas aqui, tá bom? Rodrigo Stelli também disse que a cultura de cada região deve ser respeitada, desde que não confronte o caráter de Deus. Boa! O Arnaldo também disse que a igreja deveria influenciar o mundo, mas vemos que a igreja está sendo influenciada pelo mundo, como o Pablo leu, é uma grande verdade. E a pergunta para que nós possamos pensar, a igreja precisa rejeitar toda a cultura de sua época, Mori? Maravilha. Beleza. Dentro da primeira pergunta aí, a igreja ela precisa rejeitar toda a cultura, né, da sua época, né, da sua localidade. E eu acredito, como a maioria dos comentários aqui, estava lendo agora do Jonathan aqui, né, do pastor Jonathan, o evangelho retira apenas o pecado na cultura, mas não a ideia do evangelho mudar tudo drasticamente na cultura. Eu acredito, né, que a igreja ela não precisa, né, rejeitar tudo que está ao nosso redor a nível de cultura, né? Como o Jadiel falou, cultura ela é muito complexo porque ela envolve tudo que está ao nosso redor, né? A nossa linguagem, o nosso estudo, o esporte, a arte, então tudo, a política, a filosofia, o pensamento, né, dos seres humanos, das pessoas, dos homens que estão do nosso redor, a nossa sociedade, a forma de pensar está inteiramente associada com a cultura, né? Então, a igreja ela não precisa rejeitar toda a cultura que está ao nosso redor. Alguns comentários, né, como o Arnaldo ele disse aqui, a igreja deveria influenciar o mundo, mas vemos a igreja sendo influenciada, né, pelo mundo. O Rodrigo falou que a cultura de cada região ela deve ser respeitada. Eu também acredito desta forma, usando, né, a própria expressão dele aqui, desde que não confronte o caráter de Deus, né, desde que não confronte as escrituras, né. Eu estava pensando sobre isso, né? E eu lembrei de um culto que eu vim aqui mesmo na igreja, se não me falha a memória, um culto de jovens, não de missões, e tinha um missionário aqui, que eu não me lembro o nome dele, e ele era um jogador de futebol, o Jadiel deve lembrar, né? Ricardo, né? E ele foi para um país, né, ensinar a criançada a jogar bola. Um missionário que foi para uma outra cultura dar aulas de futebol, né? E por meio dessa cultura que é nossa, né? É claro que é o esporte, o esporte está na cultura e ele é mundial, e ele chega em um país, né? Ele não chegou pregando o evangelho, porque o evangelho lá é proibido. Ele chegou ensinando futebol, né? E por meio disso, se houvesse a possibilidade futura de apresentar Jesus àquelas pessoas. Mas ele usou a cultura, né? Ele usou o esporte. Tem pessoas que usam outras artes, né, para que possa manifestar a glória de Deus. Eu acredito que toda cultura, como já foi dito aqui, que não fere as Escrituras, que não confronta o Evangelho e que serve para que de alguma forma Deus seja glorificado, as Escrituras mostram que a natureza glorifica a Deus, né? A natureza. Então, exatamente, a natureza, se nós observarmos esses dias, né? Essa semana, todo mundo ficou espantado, né, com o pôr do sol. É uma coisa linda, né? O céu pegando fogo, aquela expressão maravilhosa 2 dias seguidos. Isso manifesta, engrandece o nome de Deus, manifesta a glória do Senhor. E isso também pode ser feito por meio da cultura. Então você está falando que a dança glorifica a Deus?
que você acha aí? A dança glorifica a Deus? Dança é uma manifestação artística cultural, Amaury? Sim. Então, dança glorifica a Deus? Então, por exemplo, eu quero problematizar, vou trazer uma problema aqui para você. Uma manifestação artística, estava até conversando com o Amaury, nos CDs da Ana Paula Valadão, tem uma moça, sempre nos CDs dela, que ela vai acreditar que toda a manifestação artística, toda a manifestação cultural, sim, pode sim glorificar a Deus. Então ela faz questão de colocar uma mulher pintando o quadro, alguém responsável para pintar o quadro enquanto as canções são cantadas. E eu acho interessante isso, né? Legal, porque é uma manifestação artística. Alguns vão dizer assim, olha, mas e a dança glorifica a Deus, então? É uma manifestação cultural? Que mais? A linguagem é uma manifestação cultural e nós usamos sim para glorificar a Deus, né? Através da linguagem você entende, você compreende, você sabe as grandezas de Deus, vamos dizer assim. As questões naturais também, como sol, lua, estrelas, glorificam o nome de Deus. Como que fica essa situação aí, Amaury? A gente acabou de falar que o esporte pode glorificar a Deus, a dança, porque muitas pessoas têm alguns preconceitos quanto a algumas características da cultura que podem ou não glorificar a Deus. Maravilha. Eu acho que o grande conflito, né, em tudo isso é o seguinte, quando nós falamos de cultura e principalmente de glorificar a Deus, nós pensamos assim, a minha arte, né? Como o Jadiel falou, pintar, eu sou pintor, sou grafiteiro, né? O grafite é uma arte, né? Sim. Eu sou grafiteiro, eu sou skatista, eu sou jogador de futebol, eu sou ator de cinema, sou modelo, né? Somos bonitos aqui, 2 modelos. É claro. Coisa mais linda. Então nós pensamos assim, então eu preciso usar isso na igreja, né? Então, pelo menos no meu conceito, o grande conflito começa aqui, né? Então, existem diversas artes, né? As artes estão fortes, ela tem uma forte ligação com a cultura, porque toda a sociedade, né, ela desenvolve a sua própria arte. E muitas vezes pensamos assim, eu me converti, eu estou na igreja, eu sou um crente, e eu exerço uma determinada arte. Então eu tenho que pegar essa arte e automaticamente eu tenho que aplicá-la ao culto, né? E eu penso que não precisa necessariamente ser assim. Eu não preciso excluir a cultura que está na sociedade, mas eu não preciso colocá-la tudo dentro da igreja. Um exemplo, eu fui já faz um bom tempo, mais de 15 anos atrás, quando uma banda de rap gospel, né, todo mundo conhece o Apocalipse 16, eles estavam surgindo no cenário nacional, estava começando a ter boa expressão, né, cantando rap gospel, e eles foram em Suzano numa igreja, né, e eu peguei e falei, eu quero ir lá ver esse pessoal cantar, né, eu gosto de rap, eu gosto de diversos ritmos, né, gospel eu ouço bastante, vou lá. O que aconteceu? Quando chegou nessa determinada igreja, a igreja estava fechada, tinha só uma portinha para entrar, muita gente chegando, e quando nós chegamos, a primeira sensação que a gente tinha é que tudo que estava acontecendo ali não tinha nenhum aspecto de igreja, né? Não tinha nenhuma semelhança com culto, né? Ou coisa do tipo. E aí eles, para dar mais vigor, podemos dizer assim, ao evento de rap, eles montaram uma pista de skate dentro da igreja, grafiteiros na parede, foram dividindo a igreja em vários ambientes, a igreja lotada, e de repente a gente percebeu que o skatista suando ali, andando com o skate, tirava a camisa dentro da igreja, o outro já sentiu tão à vontade que acendeu ali um baseadinho, começou a fumar dentro do culto, né? E muita coisa começou a acontecer que saiu do controle, né, daqueles que estavam organizando aquele evento, e foi algo extremamente, pelo menos no meu entendimento, danoso para os jovens não crentes que estavam observando aquilo ali, né? Então a cultura, embora eu acredito que ela não precisa ser desprezada como um todo, né? Como o pastor Jonathan ele fala aqui,
na questão da mudança do pecado, sim, mas a cultura como um todo, ela não precisa ser desprezada, mas nós não precisamos pegar tudo que nós entendemos como cultura e colocar dentro da igreja como arte de culto, podemos dizer assim. Existe um padrão para culto, né? Embora haja diferenças do culto tradicional, pentecostal, isso não é essa a questão, mas a questão de pegarmos tudo que é a nível de cultura e colocar dentro da igreja. Né? A grande questão é que se há, igual o Jadiel falou, uma pessoa que exerce a arte da dança, né? O Pablo que está ali no som, ele é um dançarino de balé, né? Aleluia! Glória a Deus, desse né? jeito, sim. O Pablo, ele dança balé. Tá repreendido, irmão. Tá repreendido. Maravilha, né? Olha o preconceito, olha a cosmovisão deturpada. Ele tem uma outra... Maravilha, né? Ele é um dançarino. Ele pode exercer essa arte dele em vários ambientes, e dentro desse ambiente cultural aonde ele exerce, né, numa academia de dança, em algum ambiente, ele pode glorificar a Deus não simplesmente pela dança, mas pela postura de vida dele no meio daquela sociedade. Amém. Né? Alguém que exerce a arte do grafite, né, que para mim eu acho muito interessante. Ele não precisa chegar aqui na igreja e começar a grafitar a parede da igreja. Ele pode fazer isso no seu ambiente, no seu bairro, na sua escola, no centro da cidade, e as pessoas que convivem com ele ali, olhando a sua postura de vida, o seu posicionamento e tudo aquilo que ele está fazendo, glorificar a Deus por meio da vida dele dentro daquela então cultura. Ele não deixa de ser grafiteiro? Não. Ele usa isso para a glória de Deus. Vivendo naturalmente. Legal. O skatista, ele não deixa de ser skatista. Surfista, por exemplo, também, não deixa de fazer tais coisas. Eu não vejo o surf como pecado, né? Pelo menos Legal. No meu entendimento. Eu posso estar enganado. Sim. Mas ele pode exercer a sua arte e no meio do seu ambiente, né? Lá na praia, no meio do surf, na pista de skate, lá próximo da prefeitura de Mogi. O skatista, ele não precisa andar de skate aqui na igreja. Ele pode andar lá no seu ambiente e falar de Jesus. E no meio do seu convívio, ele glorificar a Deus por meio da sua postura de vida. Tem algumas contribuições aqui. A Nádia Ciati vai dizer que o respeito à cultura é importante no processo de aproximação com o outro. Olha a comparação que ela vai trazer para nós, né? Então, como no caso do missionário, torna-se ferramenta de evangelismo, né? Ou do evangelho propriamente dito. Ele vai usar uma manifestação cultural para proclamar a Cristo. Ele vai usar, seja de qualquer ferramenta, para falar de Jesus para as outras pessoas. Rodrigo também vai dizer que, olha, a dança com certeza glorifica a Deus, pois vemos várias figuras nas escrituras sagradas que usaram a dança, desde que seja usada para glorificar a Deus. E Miriam dançou, né? Davi dançou, para glorificar a Deus. Não estamos dizendo o momento, não. A gente está falando que como atributo cultural, tá bom? Tais coisas, sim, glorificam e podem redundar em glória a Deus. Felipe Moraes também vai dizer que... Quer ler aí, Felipe? Felipe vai dizer que, forma de comunicação, tecnologias, personalidades, se não ferir a escritura, claro, a própria forma que os evangelhos foram escritos, conseguimos ver a influência da forma de comunicação do evangelho do reino para cada determinado povo. Legal, então, a questão da tecnologia sendo usada para também ferramenta do evangelho. É um atributo cultural nosso? Aqui, pegando nos comentários aqui, eu vi agora o pastor Gabriel aqui. Ele joga basquete. Não sei se é do conhecimento de todos aí. Não, eu não sabia. Mas ele joga basquete. E é uma arte. Está no meio do esporte, que é cultura, né? Ele pode usar... ele não precisa manifestar a sua arte na igreja. Ele não precisa vir com a bola de basquete e jogar num culto para glorificar a Deus. Mas ele pode glorificar a Deus lá na Vila Industrial, lá no seu centro cultural, onde ele está praticando o seu esporte. E no meio daquele ambiente, pela sua postura, pelo seu posicionamento, no meio dos seus amigos, ele pode glorificar a Deus por meio da sua prática e da sua vivência naquele lugar. Né? Trazendo para os nossos dias... A igreja de hoje, não a igreja de hoje, mas muitos homens e mulheres, eles fazem com que a cultura seja algo demoníaco. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, só é de Satanás, menino, vai se converter, toma a sua rédea,
né? Ou seja, eles demonizam algo que pode ser usado para a glória de Deus. O que pensar sobre isso, um jovem que está nos assistindo hoje, né? Quando você olha para a sua cultura atual, e às vezes o discurso da igreja é que tudo que está dentro da igreja é sagrado, tudo que está fora da igreja é um profano. É um livro, um best-seller que saiu alguns anos atrás, o sagrado e o profano, vai dizer exatamente isso. Tudo que você faz no mundo é do diabo, é de Satanás, é do migrador, devorador e um monte de sinônimos aí que vão redundar feitos do diabo. E o próprio Jesus, ele vai nos alertar que, olha, os filhos das trevas, eles são muito mais, às vezes, inteligentes do que os próprios filhos da luz, que eles manifestam uma cultura excepcional, às vezes, enquanto os filhos da luz, que de fato podem usufruir de tudo que Deus deu a nós, não agem com tanta dedicação, assim, vamos dizer assim. O que pensar sobre isso aí, Amori? O Jonatas vai dizer assim, pode comentar primeiro? Não, pode. Tá? O que nós podemos pensar sobre essa questão do sagrado e do profano? Né? Até que ponto a igreja ela rejeita, faz do que está dentro dela sagrado e demoniza o que está fora? Até que ponto nós podemos falar que, olha, tal resquício da cultura atual é demônio, vamos dizer assim, é de Satanás, é do diabo, tal coisa não. O que você acha sobre isso aí? Tá? Tem alguns comentários que eu quero fazer menção aqui também. O Jonatas Franco, pastor, vai dizer assim: existe no Antigo Testamento manifestações culturais da cultura judaica, tirando o que é mandamento de Deus e deve ser obedecido de Deus, não nos chamou para ser judeus, certo? Então por que algumas igrejas imitam o judaísmo, com roupas ou entrada de arca dentro da igreja? Isto é certo ou errado, hein, Maurício? Eita lá! É uma boa pergunta, tá? Mas essa aí... dá para responder agora? Que, gente, já deu 1 hora, já passou, foi 1 hora em ponto, e a proposta aqui foi exatamente 1 hora de live, tá? Tem bastante comentários aqui, graças a Deus, né? Mas a gente vai estar fechando nesse ponto, nessa primeira pergunta, para não ficar alongando muito. E a semana que vem nós voltamos nesse bate-papo, nessa troca de ideia, tá? A gente vai zerar essa pergunta. Tem mais um vídeo aí para você assistir da Bia, tá? Mas antes da Bia, vamos zerar essa única pergunta, tá bom? Pergunta número 1. Você viu que tem pano para manga aqui, né? Tem bastante coisa para comentar. Fala aí, Amori. Nessa questão do santo e do profano, eu acho que o grande problema é os extremos, né? Então, muitas vezes nós, como crentes, nós temos essa tendência de rejeitar tudo, né? o que é externo à igreja, a nível de cultura, porque se não está na igreja... não faz parte do povo de Deus, é pecaminoso e tem que ser rejeitado, né? E por outro lado, tem outras comunidades cristãs que extrapolam no uso, da cultura supostamente em favor da igreja, que eu acho que é a questão que o Ismael e o Arnaldo vem pontuando aqui, né? A ponto da igreja se contaminar com práticas que não são exatamente bíblicas, né? O Felipe também faz essa expressão, né? Então, os dois extremos, no meu entender, eles são prejudiciais. Você excluir todo o ambiente cultural que está ao seu redor para você manter o santo dentro da igreja e você pegar tudo que é cultura e jogar dentro da igreja e falar tudo é válido para que a gente possa usar de benefício do reino, né? Só para quando a gente coloca esses dois extremos, tudo que está aqui é santo e tudo que está aqui é profano, é do diabo, é maligno, se torna muito complicado. Nós vemos que às vezes até os nossos cânticos, né? Os louvores que nós cantamos na igreja, eles são mais agressivos e prejudiciais do que músicas mundanas, né? Os medley. Então tem alguns louvores, né? Que se você for associar com a música mundana, você vê que ela é
mais benéfica do que alguns louvores que nós ouvimos dentro da igreja, né? Por incrível que pareça, por mais assustador que seja. Por incrível que Vou pareça. frisar, tem músicas seculares que são muito melhores do que músicas da igreja. Só para reforçar o que ele pegou, né? Se você for pegar um exemplo, tem um... Eu não vou falar o nome do grupo, né? Deixa quieto. Deixa quieto. Mas tem um... ele é bem conhecido e tem uma letra que é interessante, né? Que ele fala da amizade. Ele fala que a amizade nem a força do tempo irá destruir. Nós somos verdade, né? Falando entre amigos, né? E nada irá destruir. Aí ele fala assim, eu quero chorar o seu choro, eu quero sorrir o seu sorriso, valeu por você existir, amigo, né? Isso é uma música do mundo, né? E aí, às vezes você olha um louvor evangélico nosso, que fala que o crente vai se vingar de determinadas pessoas por não ter te ajudado, né? Enquanto você está na prova. Aí você pega as duas letras e você fala assim, mano, qual que é de Deus e qual que não é? Aquele que honra o amigo ou aquele que está esperando a oportunidade de dar o troco naquele que não ajudou? Então, essas coisas são bem complexas aí. Então a gente vai caminhando para o fim aqui, tá bom? Desculpa, a gente tem que ser meio rigoroso no horário também, porque semana passada já foi... A gente ficou 2 horas e pouco aqui, né? Foi ótimo, mas a gente vai terminar essa primeira pergunta. A igreja precisa rejeitar toda a cultura de sua época? Quero ler alguns comentários aqui, tá? O Ismael falando da arca aqui. Isso, a gente vai responder essa questão da arca, tá? Do Jonathan. O Ismael Arnaldo disse que, como a Mauri disse, falou aqui, que o culto sim tem uma questão reguladora. O culto público a Deus, ela tem que ser algo cheio de temor e tremor diante de Deus, tá bom? E o pastor Célio vai dizer assim, que nós temos a liberdade cristã e a cultura. E Paulo diz, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Com toda certeza, nós podemos usar sim da cultura, mas temos que ter sabedoria, temor, tremor e saber de fato o que a cultura ela nos oferece para que nós possamos usá-la. Então, uma das primeiras coisas que você precisa para usar a sua cultura a favor de Deus é conhecê-la. Se você é o tipo de cara que não conhece a sua cultura e cai, por exemplo, no consumismo, no imediatismo, as coisas têm que ser tudo na agora, para já, ou no consumismo, eu quero esse espírito de dadá, sabe? Eu quero. Até que ponto você pode usar isso a favor de Deus? Até que ponto isso não glorifica a Deus? Então, você tem sim que gerenciar o seu conhecimento para com a sua cultura atual. Os princípios que glorificam ou não a Deus, tá? Felipe Meri também está arrebentando aqui nos comentários. Valeu, Felipe. Vai dizer assim que existe uma diferença entre práticas culturais e práticas comportamentais. Algumas práticas culturais não influenciam na proclamação do evangelho. Já práticas comportamentais podem estar vinculadas à cultura, mas não são aceitáveis à luz do evangelho. Vou dar um exemplo. Lá na Mauritânia, tá? É costume das mulheres casadas, vamos dizer assim, para que elas possam se casar, elas têm que tomar bastante leite de cabra, porque tem mais nutrientes. Então elas ficam cheinhas, sabe? Bem cheinhas, porque mulher magra não tem casamento bom. Não casam, né? Não casam, tá? Então você tem que ser bem cheinha, tá? Para simplesmente casar. Ou seja, as meninas, desde criança, elas são induzidas a comer. Até que ponto isso é interessante na cultura? E a questão da gula, né? Por exemplo, em outros países, né? Você vai ver no norte da África, também na Tailândia, vai usar-se algumas argolas no pescoço. Quanto mais argolas você tem no pescoço, mais renomada a mulher fica e mais fácil ela pode se casar. Isso fere vamos dizer assim, a vontade de Deus? Isso fere algum atributo de Deus? É necessário você entender a cultura na qual você está. É necessário você entender a cultura para você julgar se de fato algo atrapalha ou algo realmente pode ser usado. Tem outras tantas culturas, na geografia cultural a gente aplica bastante, principalmente para o 6º ano da escola, né? Então, a diversidade de culturas são aos milhares, tá? Mas até que ponto você pode usar isso a favor da glória de Deus ou contra, né? Então, é uma coisa que você tem que realmente
aplicar aí? Uma prática, até que ponto ela é ou não para a glória de Deus? Há culturas, por exemplo, na África mesmo, ou antigamente, aqui nos Estados Unidos, também, algumas culturas, Estados Unidos não, mas quando a criança nascia defeituosa, tá? Algumas tribos indígenas assassinavam a criança porque ela não poderia continuar com a vida com algum defeito genético, psicológico, psicomotor, tá? Não podia. Então, vamos fazer o quê, Mauri? Sacrificá-la, porque vai ser melhor assim, tá? No filme do 300 você também pode ver aí essa mesma questão. Até que ponto isso é legal, né? Até que ponto a gente pode... Nos é lícito isso? Lê o comentário do Arnaldo? Na questão do... Tem aqui, ó. Do candelabro aqui. Ó. Em tudo temos princípio regulador, no esporte, de shorts, no casamento, roupas adequadas, porque na igreja não devemos obedecer os princípios reguladores do culto. Uma outra questão bacana também, tá? A ser legal. O Arnaldo aqui vai dizer também que, desculpe, mas shows de funk gospel terminam no pecado, né? O funk é culturalmente aceito na sociedade? É totalmente aceito na sociedade. A igreja pode se beneficiar do funk para a glória de Deus? Oi? Se não ferir as escrituras, pode ser tum tchá tchá tum tum tchá tum. E aí? Mas é difícil. E aí, o que nós fazemos? Você, jovem da Regional 1, crente no Senhor, cheio do Espírito Santo, pode usar o funk para pregar o evangelho? Até que ponto isso é interessante? Até que ponto isso é legal? Porque há uma constante moda de funk, né? A gente não pode negligenciar isso. Até que ponto isso aí pode ser usado para a glória de Deus, tá? É isso que a gente vai responder semana que vem, tá bom? É isso que a gente vai trocar ideia para finalizar essa abordagem aqui da pergunta 1. A igreja precisa rejeitar toda a cultura de sua época? Tá? O irmão Ismael falou assim, tem igrejas que levam a arca, pegam a cultura judaica do Antigo Testamento para aplicar no Novo Testamento. Alguns irmãos usam o kippah, né? Alguns irmãos já usam também o talit, né? O Ismael perguntou isso aí. Mauri, responde aí pra gente. Maravilha. Essa questão da cultura judaica, ao meu ver aqui, ela está mais ligada à questão do próprio judaísmo, né? Porque essas questões que colocam dentro dos nossos cultos, né, das igrejas que têm essa prática, nós vamos observar que isso não faz parte da nossa cultura, né? Não é nosso isso, né? Então, nós dificilmente nós vamos ver alguém no nosso bairro, do nosso lado, andando de kippah, de talit, coisa do tipo, ou na casa de vizinhos nossos, né? Candelabro, Arca da Aliança, né? Coisas semelhantes a essa, porque isso não faz parte da nossa cultura. Isso é uma cultura extremamente judaica, né? E a grande maioria, acredito eu, das igrejas que têm essa prática, não é meramente cultural, né? Mas é no sentido de resgatar tradições de Israel, né? Literalmente aplicando o judaísmo na igreja, né? Então, eu particularmente eu não vejo isso como saudável, porque pode tentar implantar, né? Mesmo que seja a nível de conhecimento, mas implantar as questões judaicas, né? Misturar cristianismo com judaísmo. Aí. Eu, particularmente, vejo isso como prejudicial. O Felipe aqui, Meli também, ele vai comentar um negócio assim, olha, muitos querem ser de Deus, mas ninguém quer ser circuncidado. Boa, né? Boa. Muitos crentes aí têm a mania de... Isso aqui é o começo do judaísmo. Exatamente, oitavo dia. O Felipe, ele matou a charada. Então, para ser judeu,
tem que circuncidar para depois seguir a lei. Para você que não sabe o que é a circuncisão, é uma operação feita no 8º dia de nascença da criança. Uma criança nascia, tá, no Antigo Testamento, então no 8º dia, cortava-se o prepúcio do negócio, do órgão genital da criança, tá bom? Então, as pessoas, elas querem sim, usar esses atributos culturais judeus, porque eles dizem que é mais próximo, né? Mais sagrado. Vamos morar lá em Israel, por exemplo. Vamos morar lá porque lá o contato é maior. Esse é um problema, porque às vezes algumas comunidades, o sagrado é a arca. Para nós, às vezes, o sagrado é o terno, né? Então tem várias questões que influenciam a nossa questão religiosa, prática de culto, né? A Lala também vai dizer que, aleluias, o que importa é a letra e não o ritmo. Hoje existem muitas músicas com ritmos congregacional e letras duvidosas. Plenamente, Lala. O que importa de fato é a essência da letra. Hoje, a nossa moda pop cultural nos leva que a gente tem que sentir aquela vibe, a gente tem que colocar a mão na cabeça, porque se você não é adorador, se você não sentir alguma coisa, essa cultura sensitiva, essa cultura cheia de sensibilidade, né? Até que ponto isso é legal, tá? São perguntas que você vai ver só semana que vem. O Mauri vai voltar aqui, né, Mauri? Sexta que vem, pode ser? Vamos ver, né? Sexta que vem ele vai voltar aqui, se Deus assim nos permitir, porque ainda tem 3 perguntas polêmicas aí para a questão da nossa cultura, tá? Deus abençoe cada um de nós que assistimos, tá? Deus abençoe cada um de vocês que assistiram. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Sexta-feira eu aguardo cada um de vocês aqui novamente, no mesmo canal, na mesma pegada aqui, para que nós possamos trocar algumas ideias, para que nós possamos trocar alguns assuntos aqui, tá? Felipe Moraes vai dizer aqui, os louvores do cantor cristão foram feitos em cima da melodia de bordéis da época. Foi uma pergunta, isso. Aí o pessoal quer me complicar, gente. Que se você buscar a história, sim, foi, né? Os ritmos, a melodia foi feito em cima, sim, de melodias de bordéis da época, tá? Não se escandalize, não fique assustado, porque era uma questão cultural, musical, principalmente. Se você perceber, a igreja ela acompanha a musicalidade cultural pop. Se você perceber, os medleys, por exemplo, eu sou tirado porque eu não conheço muitas músicas atuais hoje. Algumas pessoas me xingam, nossa, você é quadrado, cara. O Rafael aqui, me chama de velho porque eu não conheço algumas músicas atuais. É isso que a cultura atual faz, sim. Porque ela seleciona, ela faz com que você esteja obrigado a conhecer o que está na sua época. E aí? Até que ponto isso é bom? Até que ponto a gente pode usar? Tá bom? Então a igreja precisa rejeitar toda a cultura de sua época? Uma boa pergunta, tá? 2. A questão das 2 culturas de idade no mesmo período. Isso vai ter pano para manga também. Quem nunca ouviu falar? Na minha época era assim. A gente não vivia como vocês, não. A gente não era que nem vocês, esses jovens desequilibrados, esses jovens aí cheios de 9 horas. Na minha época não era assim. Você já ouviu isso aí, né? Na pergunta 3 aí, até que ponto a igreja e cultura são harmônicas? Também complexo. E 4, a cultura pode sufocar a igreja? Será que isso acontece? E na questão 5, a gente vai dar uma resposta do que nós acreditamos com a sua contribuição. Quero agradecer a cada um de vocês. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Felipe Melo, obrigado pelos comentários, tá? Falando que a própria televisão já foi considerada do diabo. Hoje em dia é ferramenta para levar a pregação a muitos. É verdade, Felipe? Plenamente, é muita verdade. A própria televisão, ela foi considerada, sim, uma ferramenta do diabo, tá? Alguns outros comentários aí, até sexta que vem, galera. Que Deus abençoe a vida de vocês aí. Contamos com a sua colaboração, Felipe, nossa, valeu, Nádila, Ismair. A gente responde algumas outras perguntas aí
que ficaram no ar aqui, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Mauri, dá uma despedida aí pra galera. Amém. Obrigado por nos aturar até agora. Deus abençoe. Os comentários aí, ficou muita coisa que nós não conseguimos responder, mas vocês estão interagindo entre vocês aí e contribuindo muito aí com os comentários, né? E que Deus possa abençoar todos aí. Josias Santana, Deus te abençoe. E todos que fizeram as suas contribuições aí, Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém? Quero agradecer também a equipe da multimídia, que sempre eu vou fazer isso, vou levantar a bola desses caras aí, que os caras fazem um cenário legal pra gente aí, para poder partilhar um pouco do nosso pensamento cristão com você, tá? Mais do que um pensamento, eu quero falar para você viver esse evangelho, tá? Uma pergunta foi feita aí, se o evangelho destrói culturas ou não. Uma outra questão aí, tá? Se a minha cultura é simplesmente não ir de acordo com a palavra de Deus, será que eu vou mudar alguns hábitos? Fica essas perguntas para você, meu telespectador, até a semana que vem, tá? Passamos um pouquinho do horário, a gente vai tentar manter de 1h a 1h20, para que a gente não possa ultrapassar até meia-noite, tá bom? Quero que você fique simplesmente na graça de Cristo. Na verdade, eu quero. Quem sou eu para querer? Eu peço a Deus para que Deus ele dê uma boa noite a você, um bom descanso, tá bom? Deus abençoe sua vida por até aqui nos ajudar e colaborar. Quero agradecer a cada pessoa que está assistindo essa live, que aguentou até agora. Valeu mesmo, gente. Deus abençoe. Felipe, quer falar alguma coisa? Oi? Fica aí com o vídeo da Beatriz e a gente já volta, rapidão. Olá pessoal, estou aqui para avisar que já já começará a nossa live. Então, corre lá, curtem, comentem e compartilhem. Galera, como vocês viram, esses vídeos aí foi para começar a live, tá? Na verdade, eu mandei para os meninos e eu esqueci de avisar e comunicar para eles que era o começo, mas eu queria honrar muito você, Beatriz Lalá, que fez o vídeo, e você da Regional, principalmente, mande um vídeo para nós, tá bom? Seja uma reflexão, no máximo é de 3 minutos, que o WhatsApp eu acho que suporta, né? Manda pra gente um vídeo, uma reflexão, dando uma boa noite pra galera, fazendo uma pergunta, manda um vídeo para nós aí, tá bom? Para que a gente possa comunicar uns com os outros. Josias, Deus abençoe sua vida. Arnaldo, Nádila, fica na paz de Cristo, Jesus. E simplesmente, eu estou falando muito simplesmente, né, gente? Eu vou parar com esse negócio de falar simplesmente, vou parar, vou me policiar aqui, tá bom? Então, semana que vem, às 22 horas, esperamos por você aqui no mesmo Bate-Canal. Segue a gente lá no Instagram, Filhos da Luz. É isso, Felipe? Filhos da Luz, INSJC Vila Natal, tá? Para você ficar por dentro de todas as coisas. Se você chegou atrasado, no YouTube também vai ter uma plataforma para você assistir a nossa mensagem aqui, que nós queríamos dar para você. E também, às 19 horas, no domingo, convidamos você para, se você não tiver um culto na sua igreja, assiste a nossa live aqui, um culto, juntamente com os irmãos, uma reunião online, vamos dizer assim, tá? Se você também não tiver compromisso às 10 horas da noite, você pode também assistir o estudo com o nosso professor, mestre, Rabi, Esmair Pena, tá bom? Sobre armatiologia, tá sendo top, tá bom? E às quartas-feiras, às 19h30, fica com a gente também, culto, reunião ao nosso Senhor Jesus. Beleza? Galera, até mais, fica na paz de Cristo aí. Fica com Deus.